Ok, então estamos aqui de volta para mais uma aula. Estamos nos momentos finais do nosso curso aqui de Parábolas no Evangelho. Estamos terminando aqui o Evangelho de Lucas e temos muitas coisas para falar hoje, mas vamos dar início aqui com a nossa abertura, como sempre fazemos. E hoje a Sandra Marques Rodrigues vai fazer a abertura gentilmente para nós. Por favor, Sandra. Isso mesmo. Boa tarde a todos. Então, vamos nos acalmando, serenando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos nos ligar ao nosso mentor individual, agradecendo a ele todo o amparo, força e sustentação que ele nos dá todos os dias. Junto com ele, vamos nos dirigir à nossa mãezinha Maria, pedindo a ela que nos cubra com seu manto de luz e passe na frente das nossas dificuldades. Vamos agora nos encaminhar até seu Filho, nosso Mestre Jesus, a quem nós agradecemos pelos seus exemplos e pedimos força e coragem para praticar os seus valiosos ensinamentos. E todos juntos, vamos chegar diante de Deus e humildemente agradecer por mais esta encarnação, por esta oportunidade de evolução espiritual. Vamos todos fazer juntos agora a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa aula. Graças a Deus. Muito obrigado, Sandra. Nós aqui um oi para quem eu não falei ainda, com a Rita, Sandra Boa Curado, tarde. a Cheguei Beth, que já... atrasada, não, mas até imagina, né? Que não tem isso, né? Está aqui presente, podemos conversar um pouquinho, não tem importância em relação ao horário. E hoje nós temos muitas coisinhas. A Edi também, dá um oi aí para a Edi Sentim. Edi Sentim, pegando vários temas aí de Sentim aí, né, Edi? Estou fazendo vários temas aí já para a gente conversar. Bom, vamos lá colocar a apresentação. Hoje... Opa, ok. Sempre chamando atenção para o conteúdo. Essa semana foi uma semana pródiga, né? Tem a aula passada, o administrador infiel, Rico e Lázaro. Nós vamos dar continuidade hoje aqui na questão de Lucas. E aí eu fiz uma gravação de um teste para a aula que normalmente eu faço quinta-feira, falando só sobre João, de 3 passagens. Então, está lá, fonte de água viva, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Só João, hein? Até é legal, porque como a gente só gastamos boa parte aqui, ou investimos, né? Melhor trocando aqui a palavra gastar por investir, investimos nosso tempo esse ano, basicamente, para estudar as parábolas, e as parábolas elas são muito mais concentradas em Mateus, Marcos e Lucas, né? Então o João ficou meio assim esquecidinho nesse ano, mas aí então tem essa aula especial que eu gravei como teste, e até foi bom, porque eu descobri que eu estava falando demais, e deu para cortar umas coisas na aula mesmo. Bom, aí temos o podcast do capítulo 24, o Impressionante Apelo, junto com a exposição Controlar a Ansiedade. Obviamente, que é um controle da ansiedade, a gente sabe que é uma questão um pouco complicada às vezes, mas na medida do possível, se a gente conseguir controlar, e aí fazemos aí um pensamento em cima de uma frase de Paulo lá na carta aos Filipenses, ele fala, não se aflijam por nada, né? Tenta uma conexão com Deus, não a parte espiritual, tentar fazer essa conexão para ficar um pouco mais calmo em relação à ansiedade, porque realmente a ansiedade, ela, como diz até o Emmanuel, eu cito isso, a ansiedade nos leva, ela é uma precursora para nos jogar ainda mais para baixo. Então, é para tomar um certo cuidado com isso. É óbvio, tem pessoas que precisam de uma terapia, precisa de um remédio, mas naqueles casos que não são tão assim mais desafiadores, uma sugestão aqui em relação ao Evangelho e falando também do Bezerra de Menezes, então nessa exposição aqui que eu coloquei lá no sábado. E hoje, gente, finalmente, agora sim, né? Fazendo ola, começamos aqui a nova fase do André Luiz, o generoso alvitre, capítulo 25. O André Luiz, então, começa a se preparar para trabalhar, o novo momento do André Luiz em nosso lar.
Esse capítulo em especial tem a participação dos ouvintes, muitos de vocês estavam lá também nessa gravação, foi muito legal, foi muito bacana, e a partir desse capítulo, então, a André Luiz vai começar a trabalhar, e nós, a partir do próxima semana, nós também vamos ter uma novidade no programa, vamos ter dois capítulos por episódio. Semana que vem, já fizemos 2 gravações, funcionou, conseguimos fazer num tempo razoável, 43 minutos e tal, então tem 2 capítulos. Então, agora, gente, é nadar de braçada aí, porque só tem coisas interessantes lá, espírito que acha que está preso ao corpo, aí tem casos de vampirismo, de vampiro lá, tentando invadir o nosso lar, enfim, um monte de coisas muito legais aqui nessa segunda parte do Nosso Lar, que vocês acompanham aqui junto com a Sandra Curado, a Sandra Rodrigues e este aqui que vos fala, né? Então, fica aí o convite para vocês verem essa nova fase aqui do Nosso Lar. Bom, chega de fazer propaganda, vamos agora ao que interessa, aqui se o meu negocinho funcionar. Bom, hoje no Evangelho de Lucas, e como eu falei para você, nós já estamos quase na reta final aqui desse estudo das parábolas. Nós vamos ver 3 aqui, se tudo correr bem: parábola do mestre e seu servo, parábola do juiz e da viúva, e a parábola do fariseu e o cobrador de impostos. São parábolas relativamente curtas, então eu acho que vai dar, e eu ainda vou colocar mais 2 coisinhas aqui no meio. Um é o caso dos 10 leprosos, que também está no meio aqui desses capítulos, e uma outra questão muito interessante, então, a questão de tradução da Bíblia, que é: o reino de Deus está dentro ou está fora? Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho essa questão, coisinha rápida, e é isso. Muito bem, então vamos lá. Parábola do mestre e seu servo. Servir com humildade, alguns também trazem essa tradução, e eu vou pegar aqui da Bíblia Pastoral. Deixa eu sair daqui, que eu acho que fica mais fácil, né? Senão a Sandra Curado puxa minha orelha, fala: não, Antônio, tem que sair, Antônio, senão as pessoas têm que ver, depois você volta, tá bom. Então a gente faz isso. A gente obedece, né? Nem é louco de contrariar. Deixa eu ver aqui. Ah, Bárbara aí. Bárbara, tudo bem, Bárbara? Deixa eu ver se... Regina também, grande Regina, todo mundo aí, muito legal. Então vamos lá. Capítulo 17, quem tiver com a Bíblia. Hoje nós vamos fazer uma coisinha um pouco diferente das Bíblias. Eu vou ler, por exemplo, aqui eu vou ler da Pastoral, mas depois eu vou ler da Bíblia de Jerusalém um outro trecho, vou ler também a Bíblia Paulinas, vou ler um outro trecho, se der, do Peregrino. Assim vocês vão comparando com a Bíblia de vocês e ver a linguagem, porque isso é o que é o mais desafiador numa Bíblia, quer dizer, qual é a linguagem que vocês acham que está mais dentro do que vocês gostam. Então, de repente, fica aí uma dica, é um jeito aí de vocês poderem comparar e ver se a Bíblia atual que vocês têm atende à necessidade de vocês na questão de leitura, tá bom? Então, vamos lá, no 17, a partir do versículo 5, porque o que está acontecendo aqui? Diz a Bíblia aqui. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumentem em nós a fé. O Senhor respondeu: com a fé que vocês têm, como um grão de mostarda, poderiam dizer a essa amoreira: arranque-se pela raiz e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Aí vem a passagem que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Está tudo muito interligado. Se alguém de vocês tem um servo que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso lhe dirá quando ele volta do campo: venha logo e sente-se à mesa. Venha logo e sente-se à mesa. Não lhe dirá, em vez: prepare o jantar para mim, aperte o cinto e me sirva enquanto eu como e bebo, depois você poderá comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque cumpriu as ordens dele? Assim também vocês, quando tiverem cumprido todas as ordens, digam: somos simples servos, apenas fizemos o que devíamos ter feito. Então, aqui é essa frase aqui, daqui a pouco nós vamos para os 10 leprosos, a frase na sequência, e vamos agora analisar um pouquinho essa passagem, perfeito? É uma passagem interessante, deixa eu só colocar aqui para vocês. Muito bem. Servir com humildade, viu, gente? Então, essa também é uma chave de compreensão. A Bíblia Paulinas, ele mostra para nós aqui o seguinte, que com esse exemplo, o que Jesus está querendo falar? Está advertindo os seus discípulos da ideia de que a obediência aos valores do reino seja um meio para ganhar honra, como pensavam, por exemplo, os fariseus, ou para receber uma recompensa. Então, eu vou ajudar, mas eu estou recebendo algo. E ele está querendo mostrar nesse texto que a conversa não é bem isso, né? Você não vai ser... Tanto que ele fala, né,
que o servo volta e acha que vai ser recebido pelo mestre, que o mestre vai servir o jantar para ele e tal, e ele fala, não, não é assim que vai acontecer, né? Não é desse jeito que, se vocês estão esperando isso, vocês estão equivocados. E a Bíblia do Peregrino diz o seguinte, que a parábola vem sublinhar a relação, ou seja, reforçar a relação de serviço do discípulo. De novo, a ideia da remuneração, né? Não pode alegar direitos nem exigir remuneração. O que lhe compete é simplesmente estar sempre a serviço de Jesus com humildade. Então, tudo isso tem a ver com a questão da fé, que Jesus começa a falar do negócio da fé, da semente de mostarda e tal, e ele vai para essa parábola. Então, se você tem a fé, se você tem a certeza daquilo que você está seguindo, isso para você não vai ser um problema, você está lá para servir. Perfeito? Mas se você tiver a fé. Agora, se você não tiver, aí você começa a fazer as coisas de uma maneira errada, do jeito mais humano, vamos dizer assim, do jeito mais mundano, você vai querer ter algum tipo de recompensa, um toma lá da cá. E não é essa a ideia que Jesus está nos colocando. O nosso ex-espírita, o Morel Felipe Wilcon, lá no Evangelho Sem Mistérios, ele fala o seguinte, ele até cita essa oração do São Francisco, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, que todo mundo conhece. Ele fala o seguinte, ser fiel a Deus, ser como um servo de Deus é isso, transformar-se num instrumento da paz de Deus. Perfeito? E a paz, ela não é só você não ter um conflito, é você poder ajudar ao próximo também. Enfim, tem aí uma conotação um pouco mais ampla. O servo deve considerar-se inútil para que não caia no erro de servir esperando recompensa. Mas a verdade, e aqui é muito legal, isso que ele falou, até por isso que eu resolvi separar esse trecho, mas a verdade é que o ato de servir é a própria recompensa. Né? Por mais que a gente não espere, está tudo bem, você está servindo, você está trabalhando aí em conjunto com Deus, enfim, você já também está juntando seus tesouros no céu de alguma maneira, está tudo bem, você está fazendo o seu trabalho corretamente e com fé naquela atividade. E ele segue aqui dizendo o seguinte, que às vezes a gente pode ler esse texto e falar assim, nossa, mas como Jesus está sendo duro, né, falando essa questão, você tem que servir, não espere nada e tal, né, parece, uma primeira leitura você fica assim, né, fazendo, nossa, mas o que é agora? Eu sou escravo, né, mas ele diz aqui para nós o seguinte, olha, lembra o que está lá no capítulo 12, nós já vimos isso aqui, lá no Evangelho de Lucas, que é a parábola do servo vigilante, que lá a conversa é um pouco diferente, não sei se vocês se lembram, né? Jesus nos mostra que o servo que permanecer vigilante será servido pelo seu senhor. Aqui não, aquele Jesus está falando, não, você não vai, não espera, o servo tem que fazer a sua função, não espere que o patrão vai chegar e vai servir você, não é isso. Mas no capítulo 12, que é uma outra conotação, mas está dentro desse mesmo pacote, ele fala que vai ser servido pelo Senhor. E por que ele fala isso? Porque quando servimos a Deus, somos automaticamente servidos por ele também. Quer dizer, há uma troca nessa ideia aqui que o Morel nos coloca no Evangelho Sem Mistérios. Então, é bacana, é legal você participar, eu ter essa ideia dessa dinâmica, mas o que Jesus está querendo enfatizar para os discípulos agora aqui é assim, não espera uma troca, não espera um toma lá da cá, né? Não espera isso, não veja dessa maneira a questão. Óbvio que Deus, ele já colocou isso lá no capítulo 12, vai estar em conjunto, vai estar junto com você, mas não espere assim que eu vou fazer isso por causa desse motivo, vou fazer para ser bonzinho, você para conseguir tesouros no céu. Não faça dessa maneira, não haja desse jeito, faça de um jeito mais desinteressado. Perfeito? Então, essa é essa questão aqui do servo. Vamos agora na sequência, uma passagem muito interessante, eu vou encerrar aqui. E agora, gente, eu vou pegar a Bíblia de Jerusalém, que eu acho que a maioria de vocês tem aí a Bíblia de Jerusalém, aqui a Bíblia de Jerusalém, catatal que eu tenho aqui para fonte para cegos, praticamente, aqui, para pessoas que têm certa dificuldade de... A Bíblia, a Paulina, a pastoral minha também é letra grande, né? Bom, vamos lá. Os 10 leprosos está no 17, na sequência desse aqui do servir com humildade. Aliás, assim, alguém tem algum comentário a fazer sobre a questão do servir? Alguém quer falar alguma coisinha antes? Só para não engatar uma quinta aqui, de repente alguém queria fazer algum comentário? Ninguém? Beleza. Então, vamos lá. Então, os 10 leprosos. Então, começa aqui no versículo 11, lá no capítulo 17. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, quem é que estava se encaminhando? Jesus, perfeito? Passava através da Samaria e da Galileia. E aqui a Bíblia de Jerusalém faz um
coloca aqui um item para você ver no rodapé, está lá um H. Vamos ver o que é o H aqui. Para alcançar o Vale do Jordão e descer até Jericó, de onde subirá a Jerusalém. Então, a Bíblia de Jerusalém está explicando qual era o caminho que Jesus faria até chegar a Jerusalém. Tá? Então, continuando aqui. Ao entrar no povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro, pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Porque eles não podiam chegar perto. Haviam lá todas umas regras em relação a isso. Né? Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Então, eles estavam sendo curados, eles estavam indo lá para se mostrar, porque era uma prática da época. Se eles ficassem bons novamente, eles tinham que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote dar um selo de qualidade. Não, agora você pode conviver com as pessoas. Mas enquanto não acontecesse isso, esse ok do sacerdote, eles tinham que ficar à margem da sociedade. Então, por isso que eles estavam lá nessa estrada, no caminho, meio marginalizados. Então, aí eles estavam indo lá, iam ficando purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em voz alta, e lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Aqui, gente, os samaritanos novamente fazendo sucesso aqui nas parábolas de Jesus em Lucas. Já tínhamos lá um samaritano, na parábola do bom samaritano, que ajudou lá a pessoa que foi assaltada, 2 religiosos passaram, não fizeram nada. Aqui nós temos 10 pessoas que estão com esse problema na pele, que a Bíblia coloca como eram leprosos. 9 eram judeus e 1 era um samaritano. Os 9 judeus foram correndo lá para seguindo, tudo bem, estavam seguindo a orientação de Jesus, mas nem pararam para agradecer, foram lá correndo para conseguir ter o selinho de aprovação lá do sacerdote. Mas um deles, que era justamente um samaritano, aquele que tinha lá, né, os samaritanos, como vocês se lembram, tinha uma dificuldade com os judeus, de relacionamento, eles não se suportavam. Esse samaritano é quem volta e agradece a Jesus. Perfeito? Ainda coloca a cabeça na terra, né, o rosto por terra, agradecendo e tal. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Olha só, né? A crítica que ele está fazendo aos seus próprios conterrâneos, aos judeus. Né? Em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interessante esse final, né? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então percebam aqui que temos 2 questões. Uma é a cura, perfeito? Cura da doença. Mas a partir de uma ação desse samaritano, Jesus fala para ele que não só ele está curado, como ele também está salvo. Salvo o quê? Espiritualmente, porque ele teve um comportamento meio diferente em relação aos demais. Ele teve um momento de agradecimento por aquela bênção que ele estava recebendo. Perfeito? Então, agora vamos ver aqui os comentários. Vamos lá. Hoje vai ser sempre assim. Uma hora eu abro, outra hora eu fecho, e agora a gente vai indo. Bom, na Bíblia do Peregrino, enquanto iam, descobrem, então, as pessoas, né? Enquanto eles estavam lá, os leprosos, eles estavam indo lá para a cidade, para se apresentar para os sacerdotes, eles descobrem que estão curados, e um volta para agradecer a Jesus, enquanto os outros, cumprindo uma orientação de Jesus, tudo bem, eles estão mais preocupados com o quê? Com o aspecto jurídico. Ou seja, ser oficialmente declarados curados. Mas o gesto do samaritano põe em relevo a ingratidão dos 9 judeus. Então, a gratidão a Jesus é componente essencial da vida cristã. E isso é uma coisa importantíssima para nós, porque a gente gosta muito de fazer os nossos pedidos. Puxa, olha, tá tudo... A gente sempre olha para o lado mais negativo das questões, mas a gente não esquece das nossas bênçãos da nossa vida e nós não agradecemos nas nossas preces. Eu não estou dizendo que a gente faz isso toda hora, né? Mas, assim, às vezes nós esquecemos de sermos gratos por estarmos encarnados, gratos por termos um teto, gratos por termos conseguido tomar a vacina, gratos por não estarmos, enfim, temos aí condições de poder aqui assistir uma aula online, gratos, são bênçãos. Isso quer dizer que nós não temos dificuldades? Claro que temos, mas nós também podemos e devemos agradecer por as bênçãos que nós temos. Então, isso é essencial aqui na vida cristã, diz a Bíblia do Peregrino. O Morel, nosso ex-espírita, diz o seguinte, aqui, na época que ele era espírita, nesse Evangelho Sem Mistérios: quem voltou para agradecer a Jesus não foram os que louvaram a Deus,
pois isso qualquer um pode fazer da boca para fora. Por isso Jesus disse ao samaritano, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Ele já estava limpo da lepra, ou seja, estava curado, né? Jesus agora declara que ele estava salvo, espiritualmente são, por causa da sua fé, da sua fidelidade. Olha que aspecto bacana aqui desse pensamento, né? Em relação à atitude que nós temos que ter. Às vezes a gente fica muito focado nas coisas mais ritualísticas ou do nosso dia a dia, esquecemos a parte mais espiritual, esquecemos de agradecer as bênçãos que nós temos. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso ou não? Muito bem. Hoje vocês estão meio caladinhos, hein? Mas tudo bem, porque aqui a gente vai falando. Na sequência desse capítulo, acabou aqui os 10 leprosos, e vem agora uma curiosidade para vocês. Se vocês pegarem lá na Bíblia de Jerusalém, logo na sequência, tá bom? No item 20, versículo 20, a vinda do reino de Deus. Então, Jesus pega logo depois dessa frase aqui que ele fala com relação aos leprosos, né? Ele fala lá o samaritano, ele diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. E aí, se vocês olharem lá na Bíblia de Jerusalém, tem uma letrinha A, pelo menos na minha Bíblia de Jerusalém tem uma letrinha A. Aí você vai na letrinha A, ele diz o seguinte: como uma realidade já atuante, costuma se traduzir também, e é isso que eu queria chamar a atenção para vocês, dentro de vós, o que não parece diretamente indicado pelo contexto. E aqui nós temos um galho, gente. Eu vou até colocar aqui. Então, aqui, ó, o certo no grego seria: o reino de Deus está dentro de vós. Mas as Bíblias, principalmente as católicas, ela coloca está no meio de vocês. E eles distorcem o que está escrito no grego. Então, aqui é uma coisa muito bacana. Pode parecer uma questão menor, mas se vocês pensarem que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, é diferente de quando você está pensando que o reino de Deus está no meio de nós. Por quê? Porque quando ele está dentro de nós, independente se você está num bom caminho ou não, o reino de Deus está lá. Você pode não estar atendendo muito bem aquele reino de Deus, você pode não estar fazendo as boas práticas, mas o reino de Deus está lá. Ele pode estar adormecido, mas está lá. Se você começa a fazer o seu trabalho, suas conexões, fazendo suas boas obras, fazendo sua reforma interior e tudo mais, óbvio, o reino de Deus cresce, vai ampliar dentro de você. Perfeito? Você está cada vez mais conectado. Então faz muito mais sentido o reino de Deus estar dentro do que está no meio de vocês. Só que teologicamente, e nós vamos ver daqui a pouquinho, teologicamente a parte mais católica, porque os protestantes eles gostam, eles usam esse estar dentro de vocês. Na Bíblia, na parte católica, eles entendem que não pode isso, quer dizer, enquanto você não tem a salvação, vamos chamar assim, você tem que estar num caminho, tem que fazer algumas atitudes para você poder se conectar de alguma maneira com aquele reino de Deus. Mas é muito mais profundo e faz muito mais sentido para nós, inclusive espíritas, que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Agora, o que nós estamos fazendo com esse reino de Deus dentro de nós? Nós estamos honrando ou não essa perspectiva de uma ligação mais profunda com Deus, com as boas práticas, somos bons servidores, né? Cada um de nós que tem que fazer isso, tá certo? Só que se você tira esse componente igreja, né, a igreja seria esse canal no entendimento aí, por isso que nessas Bíblias católicas tem essa questão. Então, a igreja seria meio essa interferência, seria esse lado, seria a igreja que seria esse reino de Deus, de alguma maneira, trazendo aí as pessoas para esse lado, mas numa questão que Lucas coloca no original em grego, esse reino de Deus está dentro de cada um de nós. Posso falar uma coisinha, Antônio? Pode, fale, Luiz. É só lembrando que antigamente se dizia que fora da igreja não há salvação. Portanto, né, o Espiritismo veio mudar. De fora da caridade não há salvação, mas se dizia que fora da igreja não há salvação. Isso aí reforça o papel da igreja e, sobretudo, o papel dos sacramentos, como a confissão, essas coisas todas. Perfeitamente. É uma espécie de um pedágio que cobra. E essa frase, fora da igreja não há salvação, que eu achava que era uma questão já morta, não é. Outro dia eu estava ouvindo aí
um padre, católico, e ele fala sobre isso, fala numa dessas questões aí no YouTube, ele usa exatamente essa expressão, fora da igreja não há salvação. Então, você veja que as coisas, a gente Eu passa... acho, Antônio, eu Quem acho que tá... Fala, Beth, vamos. Eu acho que é por causa assim, todo mundo se afastou muito da Igreja Católica, né? Sim, sim. Por isso que existe essa observação de os jovens, principalmente, não têm esse hábito como até nós tínhamos, né, quando éramos pequenos, porque pai e mãe meio que obrigavam. Hoje em dia, os jovens estão bem afastados. Então, é por isso que os padres pregam isso, né? Sim, perfeito. Não, tá certo. É uma visão também. Perfeito. Então, tem tudo essas questões, e eu estou colocando tudo isso porque é muito interessante. Assim, a gente acha que são questões que já foram superadas, e elas continuam cada vez mais presentes. E eu só queria colocar aqui essa explicação do Frederico Lourenço. Ele fez uma tradução da Bíblia, acho que eu já falei para vocês em aulas anteriores. Ele tem, acho que são 3 volumes de Bíblia. A Bíblia número 1 são com os evangelhos. E ele comenta nessa passagem que não faz sentido. Ele não faz nenhuma tradução teológica, ele faz a tradução, ele traduzia Homero, do grego, ele é um português especialista, um dos caras que mais entendem em tradução de língua grega. E ele fala aqui, nesse comentário que eu tirei aqui para vocês, ele coloca o seguinte, olha, o advérbio entos, dentro de, só ocorre 2 vezes no Novo Testamento. Encontramos aqui em Mateus, olha só que interessante, lá aquela frase, limpa antes por dentro, né, o copo, para que o exterior também fique limpo. Uma frase de Jesus está lá em Mateus, que também falando sobre a importância da reforma interior. E lá usa entos também, só que lá ninguém fala, né, no meio, fala que está dentro. Então, e aí ele explica, por que então tem essa diferença? Por questões doutrinais, e eu coloco aqui teológicas, algumas traduções usam no meio de vós, ainda que não seja esse o sentido claríssimo das palavras gregas, tá bom? Então, só para vocês entenderem, às vezes a gente fica... tudo bem, você vai falar, isso compromete a Bíblia inteira? Não, não compromete, mas é bom a gente ter essas informações. E a Bíblia de Jerusalém, ela é a única que pelo menos tem a parte intelectual, pelo menos, assim, tem uma preocupação. E, ok, ela vai para o lado católico, ela coloca lá o principal como no meio de vós, mas ela lá no rodapé, ela admite que tem a tradução, né, dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. As Bíblias protestantes, elas usam dentro de vós. A Almeida, pelo menos eu tenho aqui a Almeida, ela coloca dentro de vós também, tá bom? Só uma curiosidade. Oi, fala, Ari. Só pegando um gancho que você está falando aí, porque também se você considerar no meio de vós, você estaria excluindo os próprios fariseus, né? Que eu acho que é o principal. Que é o objetivo, né? Que eu acho que é o principal. Se você coloca todo mundo tem, até os fariseus teriam, entendeu? E aí, como é que fica? Seria uma dificuldade de argumentação. Mas todo mundo é filho de Deus. Pode ter uns caminhos errados, mas todo mundo é. Os fariseus estavam lá cegos, nós já vimos isso na semana passada, estavam cegos, e não querem abrir os olhos. Jesus chamava a atenção o tempo todo deles para ver se eles caíam na real. Mas esse é o ponto que você está colocando também. Fica uma questão contraditória. Muito bem, legal, Ari. Vamos lá. Juiz e a viúva agora, gente. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui para ler. Eu acho que é a Paulinas. Deixa eu ver aqui. Bíblia Paulinas, Novo Testamento, tá bom, gente? O juiz Inico e a viúva importuna também, vocês podem conhecer aí, pode ter isso na Bíblia de vocês. 18, 2 e 8. Deixa eu sair daqui. Vamos lá, então a parábola do Jesus fala o seguinte: para mostrar-lhe a necessidade de orar sempre e sem desanimar, Jesus lhes contou uma parábola. Então aqui já tem essa Bíblia aqui, a Paulinas, ela praticamente dá a explicação versículo a versículo. Então, logo no começo ela já faz um comentário, no 18:1. Diante da demora da consumação do projeto de Deus e da experiência possível da oposição, a desistência ou o desânimo podiam apoderar-se dos discípulos. Como antídoto, Jesus aconselha a oração constante, ou seja, a disposição confiante na benevolência de Deus Pai. Então, por isso que, pelo menos aqui é a visão da Bíblia Paulinas para esse começo, para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre e sem desanimar. Jesus lhes contou uma parábola. Então, vamos lá para a parábola da viúva e do juiz, e nós vamos fazer uma correlação aqui
porque eu deixei para a gente conversar hoje sobre Lázaro, porque na semana passada nós falamos muito sobre o rico, e não falamos nada sobre Lázaro, o comportamento de Lázaro, mas nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, sigamos lá. Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha respeito por ninguém. Naquela mesma cidade, havia uma viúva que vinha a ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, ele não quis, mas depois disse para si: embora eu não tema a Deus e não tenha respeito por ninguém, uma pessoa fofinha, né? Não, ninguém. Todavia, como essa viúva está me incomodando, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha, por fim, me intimidar, ok? Intimidar. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que lhe clamam dia e noite? Tardará em ajudá-los? Eu vos digo, ele lhes fará justiça sem demora. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará essa fé sobre a terra? Então, essa é a frase que está aqui na Bíblia Paulinas. Agora nós vamos voltar para o meu PowerPoint aqui. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, fale, né? Mas, ok, vamos lá. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. E aí nós temos que comparar com Lázaro. Por que nós vamos comparar com Lázaro, gente? O que vocês acharam do comportamento do Lázaro? Vamos lá. O que vocês acharam? Deixa eu sair daqui. Vamos falar um pouco sobre o Lázaro. O comportamento dele. Está lá, ficou lá, estava lá, quietinho, né? Tal, sentadinho, deitadinho, tal, e ficou daquele jeito até o desencarne dele. E foi lá recebido com honras por Abraão. O que vocês acham? Qual foi o mérito? O que foi esse comportamento de Lázaro? Vamos, gente. O que vocês viram de valoroso nesse comportamento de Lázaro? Humildade, Antônio? Humildade, perfeito. O que mais? Resignação. Resignação. Esse assim, você fala de Lázaro, resignação tem que vir juntinho, mãozinha dada, resignação. Perfeito. Mas também pode aparentar o quê? Acomodação. Perfeito? Não estamos aqui julgando, não se trata disso. Não é essa a questão. Está tudo bem, já passamos, mas também a gente não vê, e a parábola também não nos mostra, não nos dá esses recursos. Sabe, puxa, por que Lázaro sempre ficou daquela maneira? Por que ele não tentou outras coisas? Por que ele não protestou? Por que ele não fez outras atividades para tentar sair daquela situação em que ele estava? De repente ele podia falar: eu quero falar com o rico. Ô, rico, não está vendo que eu estou aqui? Me dê alguma atividade, me ajuda com os medicamentos. Enfim, alguma atitude proativa, tá certo? É isso que eu estou querendo dizer. Que Lázaro significa a resignação, tá tudo certo. Que nós também não podemos ficar dando murro em ponta de faca, porque às vezes a gente quer mudar umas coisas que nós não temos condição. Então, de repente, Lázaro também não podia mudar a circunstância dele. Tudo isso nós temos que levar em consideração. Mas faltou, ou pelo menos alguma indicação de alguma atividade proativa de Lázaro, que Lucas, no meu entendimento, e isso aqui é a minha cabeça insana falando isso para vocês, no meu entendimento, Lucas tenta mostrar isso, uma atividade mais proativa em relação à viúva, perfeito? Então, a viúva agora, ela vai lutar pelos seus direitos. Tanto que nesse pedaço aqui do texto, vocês veem que a palavra justiça tem umas 4 ou 5 vezes nesse texto, é um texto curto. Então, veja que ela está brigando o quê? Ela está querendo, ela está indignada, ela quer uma solução para um problema dela, ela não está acomodada, ela não está resignada, ela está tentando fazer algo para conseguir aquilo que ela julga que é justo para ela, perfeito? Tá bom? Então, esse aqui o ponto que eu queria chegar em relação a Lázaro, que a gente nem falou muito sobre isso, porque eu queria guardar para a gente fazer essa comparação do comportamento de Lázaro para essa viúva, que é a viúva oprimida, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário em relação a isso? Não concorda, discorda? Vocês fiquem à vontade, viu? Aqui, O Antônio, pode falar aí. Oi. eu peguei aqui uma tradução, até esqueci de marcar o local que eu li isso daqui, ele coloca como Lázaro significando Deus ajuda. Uhum. Perfeito. Tem isso também. E um paralelo da viúva e o juiz, ele faz um paralelo com do amigo importuno. Sim, que fica insistindo. Uhum. Que aqui no caso ele está mostrando como característica a perseverança na oração. Perfeito, perfeito. É isso.
Exatamente. Antônio, É o que nós vamos falar daqui a pouco, viu? Isso tem muito a ver, até por isso que ele está falando da questão da oração, logo na sequência. Antônio, Fale, eu acho que eu acho. depois a Sou eu, Bárbara. sou eu que passei na frente de alguém, não? Não, tudo bem. Depois a Bárbara Não, fala. eu acho que muitas vezes as pessoas confundem resignação com submissão. E são duas coisas completamente diferentes. Resignar é você aceitar aquilo que você não tem condição de mudar. Exato. É isso mesmo. A gente precisa tomar muito cuidado. Agora, por outro lado, também, a gente fica insistindo, né? Sabe, é a oração da serenidade, dai-me força e sabedoria para saber o que eu posso fazer e coisas que eu não posso Porque fazer. normalmente as pessoas invertem essas orações, elas querem mudar o imutável e não mudam o mutável. Então Perfeito. fica difícil, fica Fechou. complicado. É isso mesmo. É uma questão para nós pensarmos, tá, gente? Acho que isso aqui tem uma lição. Sermos resignados, em que momentos? Ver se também esgotamos todas as possibilidades. Ao mesmo tempo, nós temos a ação da viúva, que mostra, poxa, estou numa situação difícil, mas eu vou tentar fazer algo diferente, tentar mudar aquilo. Bárbara, por favor, fale. Oi. Eu ia falar algo muito parecido com o que você falou agora. Eu acho que são dois personagens diferentes que mostram para a gente que não existe um certo absoluto. Tem um único personagem absolutamente correto na história. E além dele não tem outro, né? É Jesus e só. Esse é o único modelo. Perfeito. Qualquer outro citado na Bíblia, se você analisar mais profundamente, você vai achar pontos positivos e pontos negativos. Então, não existe um certo absoluto. Acho que o que vale é a intenção. Para cada situação, se você tiver uma boa intenção, você pode ter uma condução de uma forma ou de outra, e acho que essas parábolas mostram para a gente um pouco disso. Características diferentes, mas que no final a intenção acaba sendo mais importante. Perfeito. E isso é fundamental. A gente pega os dois casos e a gente não... eu tenho sempre que ser resignado. Ou tem que sempre que ser uma pessoa insistente. Depende do caso. E quem vai decidir? Nós, com o nosso livre-arbítrio, nós vamos decidir. Vamos pensar, vamos analisar, né? Às vezes é muito mais cômodo ficar resignado. Né? Ou às vezes a gente quer ficar insistindo por causa de uma questão de ego. Não, eu tenho que ganhar essa parada, mas será que precisa ganhar? Será que vai ter condições de ganhar? Então, exatamente por isso que eu falei, vale a intenção no final. Isso, entendeu? Exato. Ser resignado não significa que você é uma pessoa pura, nossa, eu Perfeito, aceitei. Não, isso. você tá um belo acomodado. Então, você está indo brigar pelos seus direitos, não quer dizer também que você, nossa, está fazendo certo, que está brigando pelos seus direitos. Pode ser uma bela de uma brigona, simplesmente. Exatamente, por ego. Exato. Você quer ganhar, você quer ter razão. Sempre, né? Exatamente. É por isso que a gente prefere ter paz em vez de ter razão, não é isso? Tem um ditado que fala isso, né? Geralmente. Aí, Dê, vamos lá, está com a mãozinha levantada. Feliz, é melhor ser feliz. Exatamente, ou estar em paz, né? Felicidade e paz, né, Santa Cura? Estão andando de mãozinha dadas aí. Beleza, aí, Dê, vamos lá. Então, eu acho que na mesma mão aí do que a Bárbara falou, às vezes a gente está resignado, tal, porque você tem confiança de que aquilo uma hora vai acontecer, vai mudar. E às vezes, como a viúva agiu, por exemplo, ela tinha confiança que naquele momento ela poderia conseguir reverter o quadro para ainda essa existência, né? Essa vida. Então, eu acho que vai muito do momento, da forma como a gente está já maduro ou não espiritualmente para você poder agir de uma forma ou de outra. Então, acho que vem muito da intenção e da confiança que você tem de obter um resultado mais rápido ou menos rápido. Perfeito. Não é não acreditar, você tem fé de que uma hora a coisa vai acontecer. Cada um interpreta de uma maneira e cada um age de uma maneira, né, diferente. Tá certo. Eu, numa encarnação anterior, eu trabalhava no jornalismo e tinha um diretor de jornalismo na época que ele falava assim, a gente vinha com umas propostas, ou vinham com umas propostas para ele e tal, isso vai dar certo, isso vai acontecer e tal. Ele olhava para as pessoas e falava assim, olha, isso aí está me cheirando ao triunfo da esperança. Então também tem isso, né? Às vezes a gente fica numa ansiedade, a gente quer que o negócio dê certo, mas é o triunfo da esperança. Nós não sabemos, talvez nunca aconteça, né? E a gente fica se iludindo. Então, são cuidados que nós temos que ter, não é fácil, nada disso que nós estamos falando aqui é fácil. Quer dizer, na hora que a gente está tendo que decidir certas coisas, puxa, né? Tem que levar em consideração um monte de situações, e às vezes a gente não sabe se nós estamos tomando o caminho certo ou não. Mas é bom pensarmos, redobrar a nossa atenção, a nossa vigilância em relação a essas questões e ver o que está nos motivando. Será que, de repente, vale a pena ser resignado mesmo em alguns momentos? Às vezes não, às vezes vale ser a viúva, né? Mas não ficarmos sofrendo ou dando murro em ponta de faca. Muito Antônio, bom, eu gente. não sei se é relevante,
Mas Oi. quem que é o adversário da viúva, que eu não entendi? Não, ele não fala. Ela quer que ele decida alguma Mas coisa, é mas não fala. relevante isso? Não, tem alguma coisa ali? Não, o que é Eu fiquei relevante, curiosa. exatamente, eles não contam, mas o que é relevante é que ela está sendo vítima de uma injustiça, e só o juiz poderia resolver essa situação. Mas injustiça só que ela acha que é injustiça. Mas olha, não, exatamente, na visão dela, tá certo, mas deve ser porque o juiz resolveu aceitar, mas também não sei se aceitou porque ela estava certa ou porque ele estava com medo, nós vamos ver aqui, de apanhar dela. Também tinha essa questão, também tinha esse ponto, né? Nós vamos ver aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui se já é o próximo slide aqui. Bom, já vai ter um slide aqui que vai falar sobre isso. Ó, na tradição judaica, as viúvas simbolizavam a máxima situação de vulnerabilidade, ou seja, de pobreza. A Bíblia Paulina chama atenção para isso. Então, veja, olha como há uma similaridade aqui em relação a Lázaro. Lázaro também era uma pessoa, né, um pobre, marginalizado, tal. Então tem uma ligação. E a Bíblia do Peregrino diz o seguinte, mas a mulher ela não se desespera e nem fica resignada, ela insiste tenazmente. Olha como é bem diferente o comportamento, né? Em relação a Lázaro. E é a sua única arma, é ficar lá, ser insistente. Resignar-se seria fazer o jogo da injustiça, até que o juiz ceda e se ocupe dela por puro egoísmo, para que ela não amole mais o sujeito, tá bom? Então, ele vai agir, e a gente nem sabe se ele está agindo porque realmente a demanda dela era correta ou não, mas pela insistência de uma injustiça, e provavelmente devia ser uma questão de injustiça mesmo, senão Jesus não teria feito essa parábola, e muito menos utilizado 4, 5 vezes a palavra justiça no meio dessa parábola. Bom, aqui, aí, Sandra, esse aqui que eu queria mostrar. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha, por fim, me agredir, esbofetear-me lá na Bíblia de Jerusalém, intimidar em outras Bíblias, agredir está na Bíblia pastoral. Então vejam como tem aqui uma ação muito efetiva da viúva, né? Quer dizer, ela estava já indo para o tudo ou nada. E na Bíblia Paulina diz o seguinte, que o juiz sente-se encurralado e atenderá ao caso da viúva para que ela não chegue às vias de fato. Com essa imagem, Jesus enfatiza como exemplar a iniciativa e persistência de uma mulher impotente diante da injustiça. Mas tudo isso, gente, é aquilo que o Ariovaldo está falando, que ele está dentro de um contexto, ele está falando isso para você ser insistente nos seus pedidos. Quer dizer, Deus vai dar algum tipo de conforto para nós, talvez não resolva os nossos problemas, e provavelmente não resolverá, mas vai dar o quê? Coragem, sustentação, o plano espiritual de alguma forma vai nos atender de algum jeito, mas nós temos que ser perseverantes nessa questão da fé, da oração. E aí o José de Souza Almeida fala aqui no livro As Parábolas, se o pedido for justo, certamente que Deus vai atender, mas é preciso ter fé e merecimento, né? Já começa a complicar, né? Já começa a entrar naqueles itens, assim, né? As cláusulas, na parte, no rodapé do contrato. Mesmo assim, poderá não ser atendido. Mesmo que você tenha fé e merecimento, você pode não ser atendido, é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, por se tratar de uma prova, uma expiação. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? O plano espiritual dará coragem, resignação, forças para atravessar a dificuldade. De qualquer maneira, isso aqui acho que é muito importante, que ele pontua aqui, o José de Souza e Almeida, a pessoa não vai ficar abandonada. Isso não. O plano espiritual, de alguma maneira, vai dar algum atendimento. Mas a gente não pode perder o quê? É a fé. Não pode se desconectar dessa questão da oração. Tudo isso acho que é muito importante, faz parte do pacote aqui para nós. E aí tem essa frase final que Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé sobre a terra. Então, o que é essa fé? Essa questão mesmo, você está acreditando? Será que você está realmente achando que você vai ser atendido, que Deus está te ouvindo? Aqui Opa, fiquei demais. As mudanças, elas são rápidas, perfeito? Assim, o que acontece no nosso dia a dia é tudo muito dinâmico. E aí, um pouco o que nós deveríamos pensar em relação a essa parábola é ter paciência, ter a perseverança, ter fé, ter esperança, ok? Uma certa tranquilidade em relação a esses nossos pleitos que, de repente, nós fazemos em oração e tudo mais, para nós não desanimarmos, não acharmos, isso não adianta, né? Rezo, e nada acontece e tal. Mas você está sendo amparado de alguma maneira, então não perder essa conexão, não desanimar, não ficar mais cético, porque tudo isso pode nos derrubar. Por isso que Jesus, então, fala
lá no final, né? Puxa, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé sobre a terra? Será que enfim, a gente não sabe, né? Isso aí é aquela questão escatológica que eles chamam, Jesus vai voltar um dia e tal, mas aqui é o seguinte, quer dizer, ao longo do tempo, como que vai estar a nossa fé? Ela vai estar firme? Ou ela vai estar com uma fé construída sobre a rocha ou na areia? É isso, para nós não desanimarmos, porque pode demorar esses atendimentos dos nossos pleitos, mas de alguma maneira nós vamos receber algo. Pode ser aquilo que nós gostaríamos, mas a gente não pode perder a fé e essa conexão com o plano espiritual. Alguém quer falar alguma coisinha sobre isso? Silêncio. Então vamos seguir, gente. Aqui é assim, né? A gente está fazendo um atacadão de passagens de Lucas aqui. Vamos lá. Então agora, gente, eu vou ler a famosa Bíblia do Peregrino, vou ler o texto, capítulo 18, está como título O Fariseu e o Coletor, porque o publicano é o coletor de impostos, tá certo? Vocês já sabem disso, então, mas é sempre bom a gente fazer essa observação. Vamos lá. Depois que Jesus faz aqui conta essa parábola do juiz e da viúva, ele segue, então, do fariseu e o coletor. Veja como estávamos falando de oração, da persistência, e agora nós vamos falar sobre um outro aspecto da oração, ok? Então, vamos lá. Para alguns que confiavam em sua própria honradez e desprezavam os demais, contou-lhes esta parábola, ou seja, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro o coletor, cobrador de impostos. O fariseu, de pé, orava assim em voz baixa: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, ou como este coletor aqui, né? Esse coletor. Jejuo 2 vezes por semana e pago dízimos de tudo que possuo. O coletor, de pé e à distância, nem sequer levantava os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade desse pecador. Eu vos digo que este Desculpa, deixa eu só emendei uma quinta aqui. O coletor estava dizendo o seguinte, cobrador de impostos: ó Deus, tem piedade desse pecador. E aí, então, Jesus fala o seguinte: eu vos digo que este voltou para casa absolvido. Ou seja, Jesus dizendo que o coletor é que voltou para casa absolvido, o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lembra dessa passagem aqui? Deixa eu ver se tem alguma nota aqui. Acho que eu vou falar alguma coisinha da Bíblia. Tem um monte de nota. A Bíblia de Peregrino também tem um monte de nota, também, uma atrás da outra em relação aos versículos. É bom para a gente conseguir entender algumas passagens. Então, vamos aqui, voltar. Vamos lá. Então, aqui o começo, que nós já vimos, né? Jesus contou essa palavra para alguns que estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros. E aí ele encerra, gente, olha que bacana isso, né? Quer dizer, começa dessa maneira e encerra falando que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, quem estava se exaltando lá? É o fariseu, eu sou o cara, né? Eu sou o cara. E quem se humilha será exaltado. Então, quem foi justificado lá foi o cobrador de impostos que realmente falou, olha, ele admitiu, eu sou um pecador, tenha piedade de mim. Então, o que nós estamos vendo nessa parábola aqui? Orgulho, falsa aparência e em contraposição ao quê? A humildade. Na Bíblia do Peregrino, que eu acabei de ler, tinha uma nota dizendo o seguinte, que essa parábola ela descreve satiricamente um tipo de religiosidade falsa e contrapõe-lhe afetuosamente um tipo autêntico. Certo? Então, o fariseu representava a religiosidade falsa, em contraposição a um tipo autêntico, a um pecador, uma pessoa comum. O fariseu dá graças a Deus por sua própria bondade, não é isso? Ele agradece dizendo assim, olha como eu sou bom, né? Olha como eu sou legal, olha como, puxa, né? Ele não está agradecendo pelas bênçãos, não está pedindo nada, ele está falando assim, olha Deus, olha como eu sou bom, né? Na verdade, ele está quase falando para Deus, olha Deus, você tem que me abençoar, porque eu sou muito bom, né? Já o publicano não rejeita o título de pecador, ele vai assumir no arrependimento. Ele está arrependido do que ele faz, né? E só pede o quê? Piedade. Então, obtém o perdão e começa a ser justo, a estar em paz com Deus.
Essa ideia aqui de ser justo, a parábola não mostra, né? Não indica que houve uma mudança de comportamento, ou de repente que ele deixou de ser um cobrador de impostos e tal. Mas, de repente, pode significar, a partir desse comentário da Bíblia do Peregrino, que houve uma mudança de comportamento, uma mudança de entendimento em relação ao que ele praticava, tá bom? Mas aqui não deixa isso claro nesse comentário. Mas veja como há muito essa ideia aqui do arrependimento, da piedade, em relação a quem acha que, puxa, eu sou perfeito, né? Não tenho problema nenhum. O nosso ex-espírita, o Morel Felipe, lá no Evangelho Sem Mistério, diz o seguinte: o publicano se reconhece como pecador, e pecado quer dizer erro. Olha que bacana essa aqui, pecado quer dizer erro. Quem não reconhece os seus erros, e além disso pensa estar suficientemente adiantado na sua elevação espiritual, fica estagnado, não evolui. Para evoluir, é necessária a conscientização, o reconhecimento dos erros e a disposição de repará-los. Então, o Morel também vai um pouco aí na linha da Bíblia do Peregrino, achando que realmente o cobrador de impostos tinha essa intenção, pelo menos, de uma disposição de repará-los. Mas é uma parábola, Jesus contou aquela história, a gente não sabe se realmente foi por esse caminho. Mas a ideia é essa, fazer uma identificação, lembra muito isso aqui, né? Autoconsciência, autoconhecimento e tal, né? Reconhecer que tem erro, que temos erros nos nossos comportamentos, e uma disposição nossa de melhorar aquilo. Transformação moral, reforma íntima, reforma interior, é isso do que se trata. O que mais aqui? O José de Souza e Almeida diz o seguinte, que o orgulho nosso, né, de seita, de classe, de família, posição social, raça, enfim, uma infinidade, é mais prejudicial à salvação do que os pecados do publicano. Então, essa é uma visão aqui do José de Souza e Almeida. E ele diz ainda o seguinte, que não se considere justo nem perfeito, ainda abra seu coração com humildade e sinceridade para Deus. Conte-lhe de suas faltas, seus defeitos e seus vícios, né? Então, olha só que bacana. Não se considere justo nem perfeito. Então, todos nós aqui, ninguém aqui pode dizer que é perfeito, que é justo, que não tem nenhum erro. Senão não estaríamos aqui encarnados aqui nesse planeta de provas e expiações. Então, ele fala o seguinte, olha, abra seu coração com humildade e sinceridade para Deus. Quando que nós vamos fazer isso? Nossas orações, nossa conexão espiritual, né? Conte-lhe de suas faltas, seus defeitos, seus vícios, e aí peça uma ajuda em relação a isso. De repente ele está, puxa, eu não estou conseguindo fazer uma reforma interior, não estou conseguindo melhorar determinado comportamento, me dá força, me dá sustentação para eu conseguir ter aí uma possibilidade de mudar esse meu comportamento. Mas tem que ser uma coisa sincera, tem que ser uma conversa muito franca com o plano espiritual. Muito bem. Eu vou só mostrar para vocês o que nós temos na próxima aula, daqui a pouco a gente já volta, se alguém quiser fazer algum comentário sobre isso. Vamos ver Zaqueu, aí sim, Zaqueu, coletor de impostos, ele muda aqui, aí nós vamos ver Zaqueu fazendo mudanças. E vamos ter um bônus aqui para vocês, que é um imposto a César, né? Dê a César o que é de César, nós vamos ver também, está lá no Evangelho de Lucas. E a semana que vem é a penúltima aula, porque depois, no dia 15, é a última aula do nosso módulo. Nós vamos ver o Preparados para a Luta e os Discípulos de Emaús. Então, gente, momentos finais do nosso curso aqui do estudo das parábolas. Então, temos mais 2 semanas de aula aí, tá? Alguém quer fazer algum comentário em relação a essa questão aqui da parábola do fariseu, do publicano? Não? Tudo bem? Vocês concordam com tudo que foi falado? Vocês não têm... A ideia, graças a Deus, fala aí. Eu gosto quando vocês falam, eu gosto, é bacana. Vamos lá. Quando a gente teve a discussão dessa parábola na aula lá, que a gente fez aquele joguinho, eu levantei, né, no grupo, até comentei com o Antônio depois, que caiu para a gente discutir a falsa aparência, né? E aí eu comentei, eu falei, mas o publicano, ele também tem falsa aparência, porque ele é um cobrador de impostos. Tá certo que a visão dessa parábola é do arrependimento dele e tal, mas aí eu comentei, será que ele mudou a partir do momento que ele teve consciência disso? Será que realmente ele mudou e passou a agir de acordo com o insight que ele teve, ou, né? Então, foi isso que a gente tinha comentado aquela vez, e hoje você
tratou bem a coisa, elucidou bem a coisa, né? Exato. Mas muitas vezes a gente... E mesmo a visão que o fariseu tinha dele, acho que também já podia estar voltada para esse lado, né? Pô, o cara está ali, ele é um pecador, ele fica fazendo as coisas, agora vem dar uma de bonzinho aqui do meu lado, tudo. Então, é bem isso, a questão da falsa aparência que a gente discutiu naquela aula. Perfeito. E eu tinha levantado isso no nosso grupo, né? Porque como o cobrador de impostos ele está arrependido, então a gente parte do pressuposto, você vê que tá, tanto na Bíblia lá, Peregrino, como lá no Morel, eles vão para esse lado, assim, ele vai se arrepender, ele está se arrependendo, ele vai mudar a postura. Tudo bem, pode ser o triunfo da esperança, como eu já falei para vocês aqui, mas pelo menos está indicando lá alguma mudança. Porque se a parábola para daquele jeito, é um pouco isso que você está falando mesmo, mas será que ele mudou mesmo? Só falar que está arrependido não resolveu rigorosamente nada, né? Mas, né, a gente não sabe. Isso vai ficar muito mais claro na passagem do Zaqueu. Aí sim nós vamos ter o pacote completo. Fala, Luiz. Boa. Não, é só também não lembrar que os cobradores de impostos eram detestados por dois motivos. Primeiro, porque cobravam impostos para os dominadores romanos. E segundo, porque cobravam os impostos do templo. Não se esqueça que o templo, então, o cidadão comum ele era sugado de dois lados, pelo romano e pelos próprios judeus. Então... Tem um terceiro aspecto, Luiz. Eles pegavam um pouquinho a mais também na cobrança. Sim, então, por isso que eles eram odiados. Por isso que Zaqueu vai dizer que eu restituo em quatro, porque ele meteu a mão em algum lugar. E Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, então não era pouca coisa. Então, por isso que a gente está já antecipando aqui, dando um trailer aqui para a semana que vem, para vocês não faltarem, porque semana que vem vai ser muito legal, a gente vai falar um pouquinho. Eu vou falar antes, é muito engraçado o Evangelho de Lucas, porque antes de entrar Zaqueu, vai ter a passagem do jovem rico. Na sequência do jovem rico, entra Zaqueu. Então, nada é por acaso nesse evangelho. Então, a gente vai falar do jovem rico rapidamente, e depois vamos para Zaqueu, e aí no final a gente encerra com aquela moeda lá, né? O imposto. Lá é a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Beleza? Também a gente comentou aquele assunto do servo lá que faz o descontinho para os caras da aula passada, né? Tá tudo embolado, uma coisa na outra. Não, é impressionante. Por isso que é muito legal você fazer desse jeito. É uma forma de estudar. Óbvio, tem aquele que prefere fazer as coisas mais temáticas, né? Pega várias parábolas mais ou menos parecidas, assim, de um tema e faz uma apresentação só. É muito valioso também desse jeito. Mas fazer como o autor colocou e amarrou, aí fica muito mais gostoso, eu acho, para a gente entender o começo, o meio e o fim aí do entendimento do autor em relação a determinados assuntos. Fica mais claro para nós, pelo menos. Beleza, gente? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Beleza. Então, já uma tradição, já está virando uma tradição. O Luiz vai fazer o nosso encerramento aqui. Né? Se não tem o Luiz no encerramento, não é encerramento. Então, vamos lá. Vamos fazer. Vamos embora, pessoal. Já que a gente tanto recebeu agora pelas passagens, pela nossa discussão, pelo aprendizado daí decorrente, nada mais justo do que retribuamos isso, doando o melhor do nosso amor, com base nas vibrações que iremos fazer. Vamos vibrar pela paz no mundo. Vamos vibrar pelo Brasil, seu povo e seus governantes. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas, morais ou espirituais. Vamos vibrar por todos aqueles que não estejam sob a proteção das respectivas famílias ou que não estejam devidamente assistidos, em especial as crianças e os idosos. Vamos vibrar por todos aqueles que estão chegando hoje aqui ao plano da Terra, para que eles possam bem cumprir as missões que os trouxeram à presente reencarnação. Vibremos agora por todos aqueles que estão partindo hoje daqui do plano da Terra em direção à pátria espiritual, que eles sejam bem recebidos por lá, entendam sua nova realidade e comecem a fazer o que lhes for solicitado. Vamos vibrar para que o Evangelho de Jesus seja norma de conduta em todos os lares. E, por último, vamos deixar no centro do recinto onde cada um de nós está
uma vibração em forma de uma coroa de flores para que o plano espiritual a recolha e leve aonde for mais necessário. Assim, agradecendo ao bom Deus, ao bom Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos mentores individuais e os amigos do plano espiritual que estiveram conosco aqui também aprendendo, saudamos a todos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, um bom resto de semana a todos. É isso aí. Então, até a semana que vem, até a próxima quarta-feira. Tchau, gente. Obrigado mais uma vez. Viu? Tchau.